Olá! Sabe quando a gente vê em filmes ou séries aquela cena da confissão? Parece sempre um negócio pesado, né? Um momento de julgamento, de medo. Mas e se a verdadeira essência por trás disso tudo for outra coisa, completamente diferente? Hoje a gente vai mergulhar a fundo no coração desse sacramento para entender uma palavra-chave: misericórdia. Então, para a gente começar, vamos pensar numa coisa bem universal. O que significa de verdade ser perdoado? Será que é só zerar uma dívida? Ou, sei lá, esquecer que um erro aconteceu? Essa pergunta, no fundo, é o que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Ok. Para a gente entender a solução, que é o perdão, primeiro a gente tem que dar um passo para trás e entender qual é o problema, certo? E segundo a teologia, esse problema está bem no centro do que significa ser humano. Olha que interessante, o material que a gente está analisando define pecado de um jeito bem diferente do que a gente costuma pensar. Não é sobre uma lista de pode e não pode. É muito mais sobre uma quebra de confiança. Pensa assim, é como uma fratura, sabe? Uma rachadura que aparece nos nossos relacionamentos mais importantes. Então a ideia é que é menos sobre quebrar uma lei e muito mais sobre causar uma ferida numa relação. Beleza. Então, se o problema é essa fratura, qual é a resposta? Bom, a resposta para isso vem de muito tempo atrás. Essa ideia de uma misericórdia divina não é algo novo, sabe? Ela tá, costurada em toda a tradição bíblica. E aqui a coisa fica fascinante. A língua hebraica antiga tinha palavras diferentes para tipos diferentes de misericórdia. De um lado, a gente tem o hesed. Pensa no amor de aliança, leal, aquela fidelidade que continua firme mesmo que o outro lado pise na bola. Do outro, tem o rahamim. E essa é incrível, porque a raiz da palavra é útero. É um amor que vem das entranhas, visceral, instintivo, tipo o amor de uma mãe pelo filho. E essa citação de Isaías aqui, nossa, ela captura perfeitamente essa ideia de rahamim. Ela pega a imagem mais forte de amor incondicional que a gente consegue imaginar, que é o de uma mãe pelo seu bebê, para mostrar que o amor divino é ainda mais fundo, ainda mais certo. É uma promessa muito forte, né? E aí a história avança. Na teologia cristã, o que acontece é que essa promessa antiga de misericórdia, tanto o amor leal do Hesed quanto o visceral do Rahamim, deixa de ser só uma ideia abstrata. Ela ganha um rosto, ganha um nome: Jesus Cristo, apresentado como a encarnação viva desse perdão. Ok, mas como é que uma ideia tão grande, tão poderosa, se transforma num ritual específico como a confissão que a gente conhece hoje? Essa jornada histórica do sacramento é super interessante. Pois é, a confissão não apareceu pronta do nada. Foi um processo. Lá no comecinho da igreja era uma coisa bem diferente, um evento público, super sério e que só acontecia uma vez na vida. Aí, lá pelo século VI, os monges irlandeses trouxeram a novidade da confissão privada, que podia ser feita mais vezes. Bem mais pra frente, no Concílio de Trento, a coisa ganha uma cara mais judicial. E já no século XX, com o Vaticano II, a gente vê um movimento para voltar à raiz da coisa, enxergando o sacramento mais como um momento de cura. Ou seja, a prática mudou e muito. E isso tudo leva a gente para uma pergunta bem importante. Se a evolução do sacramento foi para esse lado de ser um encontro de cura, por que muita gente não vê assim hoje em dia? A análise que a gente está vendo aponta o dedo para alguns desafios da nossa cultura atual. Essa é a grande questão, né? O ponto de tensão. De um lado, a teologia toda fala de misericórdia, mas do outro, a experiência prática para muita gente é de medo, de se sentir em um julgamento. De onde vem essa desconexão? Bom, o material que a gente está usando aponta algumas coisas. Primeiro, o relativismo. Se não existe mais certo ou errado, a ideia de pecado e perdão perde um pouco sentido. Depois, a cultura do descartável, onde tudo é meio temporário. Até os relacionamentos, então a necessidade de consertar diminui. Tem também o que o texto chama de globalização da indiferença, que é quando a gente vai ficando meio anestesiado para o sofrimento. E por último, o moralismo, que transforma a fé só num monte de regra e a gente esquece que o centro deveria ser um relacionamento. Certo. E agora a gente chega no ponto central. A proposta aqui é virar a chave. É olhar para esse sacramento de um jeito completamente novo. Ou melhor, de um jeito que resgata a essência original dele. E essa frase do Papa Francisco que está na tela, ela é um divisor de águas. Ela bate de frente com aquela imagem de julgamento. Ele diz: não é uma câmara de tortura, é o contrário. É um encontro que acolhe, que abraça, perdoa e festeja. Percebe a linguagem? É toda sobre relacionamento. E aí vem o pulo do gato. A prova de que essa é a verdadeira essência da coisa está bem na nossa frente, escondida nas próprias palavras que o padre diz durante a absolvição.
Vamos dar uma olhada nisso mais de perto. Olha só, quando a gente quebra essa fórmula em partes, a história fica super clara. Primeiro, de onde vem o perdão? Não de um juiz, mas de Deus, o Pai das misericórdias. Segundo, qual foi a ação? Ele reconciliou o mundo consigo. Terceiro, com que poder? Ele enviou o Espírito Santo. E por último, qual o caminho? É pelo ministério da Igreja. Cada pedacinho da frase mostra um Deus que toma a iniciativa de se reconciliar. E no fim das contas, é isso que resume tudo. A gente precisa mudar a perspectiva. Não é um tribunal, é um hospital, uma cura. Não é uma transação, tipo pague pelo seu erro, é um abraço, que conserta uma relação. Não é um lugar de julgamento, é um lugar de misericórdia. Essa é a grande virada de chave que o material propõe. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Se o perdão não é uma conta que a gente paga, mas sim um abraço que a gente recebe, como é que isso muda o jeito que a gente olha para os nossos próprios erros? Como isso muda a nossa relação com a ideia de poder recomeçar? É uma pergunta que vai muito além da teologia. Ela toca bem no fundo do que é ser gente.